Fala galera ligada aqui no canal do Guru do Inglês. Se você é novo aqui, já se inscreve, já ative o sininho para você receber todas as notificações dos nossos novos vídeos, beleza? E no vídeo de hoje eu trago para vocês a nossa segunda aula sobre conditionals, que são as condicionais em inglês. Na nossa última aula a gente viu o que é uma condicional e a gente também viu a explicação sobre a zero conditional. Hoje é a nossa segunda aula, então a gente vai trabalhar aqui sobre a first conditional. O que é a first conditional? Galera, olha a definição que eu trouxe aqui para vocês. The first conditional is used to express actions or situations that are likely to happen in the future. Então, olha aqui, a primeira condicional é usada para expressar ações ou situações que são ou que sejam likely, galera, possíveis, prováveis de acontecer, to happen in the future. São prováveis de acontecer no futuro. Por exemplo, se eu gravar o vídeo hoje, eu postarei no YouTube. Então, se eu faço algo nesse momento, eu tenho uma possível consequência, um possível resultado no futuro. Beleza? Conditional, in the first conditional, there is a real possibility that the condition, action or situation in matter will happen. Então, na primeira condicional, there is a real possibility. Tem uma possibilidade real de que a condição, a ação ou a situação in matter, ou seja, em questão, vá acontecer. Beleza? Então, tem uma possibilidade real de que aquilo vai acontecer. Então, se eu estudar muito, eu passarei na minha prova. Então, tem uma possibilidade real daquilo acontecer. Não é uma certeza, é uma possibilidade. Beleza? Então, olha o exemplo aí, If I have enough happiness, I will be happy ever after. Então, if I have, se eu tiver, então algo no presente, enough happiness, felicidade suficiente, I will be happy, eu serei feliz, ever after, para sempre. Então essa expressãozinha ever after aí também é bem legal para vocês usarem no dia a dia. Tranquilo? Então isso é a primeira condicional. Agora vamos ver a estrutura que a gente vai usar para formar essa primeira condicional quando a gente quiser falar de alguma possibilidade para o futuro. We can make a first conditional sentence. Então, nós podemos fazer uma frase na primeira condicional with a present simple verb, com o verbo no presente simples, and a future simple verb, e um verbo no futuro simples. Lá na zero conditional, a gente viu que a gente formava o primeiro verbo no presente simples, o segundo verbo no presente simples. Já aqui na first conditional, vai ser o primeiro verbo no presente simples, só que o segundo verbo, ele já vai ser no futuro, por causa daquela possibilidade que eu falei com vocês, de algo que aconteça no futuro. One in the if clause, na if clause, ou seja, na sentença, na frase com o if, naquela frase que eu vou usar o if, and one in the main clause, e na frase principal, na sentença principal. Então aí a estrutura para você guardar vai ser if plus simple present plus simple future. Então é o if, que é o se, né? Mais uma estrutura no presente simples, mais uma estrutura no futuro simples. Se você não sabe como formar as frases no presente simples ou no futuro simples, eu sugiro que você assista a nossa aula de tempos verbais, o nosso módulo de tempos verbais, a nossa playlist de tempos verbais. Beleza? Então vamos aqui aos exemplos, If I call Daniel, he will be really happy. Então, if I call, se eu ligar, no presente, se eu ligar, peguei o celular agora e ligo para ele. He will be, ele estará, ele vai estar. He will be really happy. Lembrando, galera, que a gente usa o will mais o verbo na forma original, beleza? Então, o will mais o be, que é o verbo ser ou estar, ele será, ele ficará, ele estará feliz. Nosso segundo exemplo. If you give her some love, she will love you back.
if you give her some love. Então, se você der para ela, der a ela um pouco de amor, some love, she will love you back. Ela vai, futuro, te amar de volta. Ou seja, ela te amará de volta. Lembrando que no inglês, a gente não tem essa forma, amará. A gente tem o will, que é o verbo auxiliar do futuro, que mostra pra gente que aquele verbo principal está no futuro, no caso aí o love. Então, ela vai amar você para sempre. Ela te amará para sempre. Nosso terceiro exemplo aqui. If we tell our parents we want it, they will give it to us. Se nós dissermos, ao verbo tell, que é o verbo dizer, our parents, nós dissermos para os nossos pais que nós queremos isso, eles vão dar isso para nós. Então você chega para o seu pai e fala assim, pai, eu quero um computador novo. Ele vai te dar o computador novo. Vai te dar o computador novo? Só se tiver dinheiro, porque se não tiver também, você vai ficar chorando. E o último exemplo, if they don't hurry, então se eles não se apressarem, if they don't hurry, they will miss the bus. Eles vão perder, olha o miss aí, perder o ônibus. E aí uma dica de pronúncia, para trazer a pronúncia de vocês mais próxima da pronúncia fluente, é aí no terceiro exemplo, quando a gente tem we want it. We want it. Você não precisa fazer essa quebra de T's que a gente tem aí, We want it. Você pode juntar e falar we want it. We want it. Want it. We want it. They will give it to us. Esse to eu já falei para vocês em outros vídeos que a gente pode juntar ele com o que está antes, fazendo um som de ru, ru. Então, they will give it to us. They will give it to us. Beleza? Uma dica de pronúncia básica aí para vocês. Raul, eu só posso usar o will para formar first conditional? Não. Você pode usar outros modal verbs para formar a first conditional, desde que eles indiquem essa ideia de algo possível no futuro. Por exemplo, aqui, o futuro com o going to. O going to é outra forma da gente expressar o futuro simples. Então, olha, if I see her, se eu vê-la, ou seja, se eu vejo ela, I'm going to tell her, eu vou dizê-la, o tell aí de novo, dizer, I'm going to tell her exactly how I feel. Então, eu vou dizê-la exatamente como eu me sinto, how I feel. Então, usei o going to, usei o if para formar condicional, deu a ideia de algo possível no futuro, então se encaixa na first conditional. O segundo exemplo aí, if you go to Paris, então se você vai para Paris, you must, o must, galera, é o dever, você deve. You must see the Eiffel Tower. Então você deve ver a Torre Eiffel. Então se você vai para Paris, você deve ver, no sentido de ir lá, visitar, ver, conhecer a Torre Eiffel. Beleza? Então, com must, também aí remetendo à primeira condicional. Terceiro exemplo aí. If she comes, we can talk about it with her. Se ela vier, então, se ela vem, né? Se ela vier, if she comes, we can talk, nós podemos falar, conversar, we can talk about it, sobre isso, with her, com ela. Tranquilo? If we ask you about the exercise, se nós perguntarmos, o ask pode ser o perguntar ou pedir, aqui é no sentido de perguntar. Se nós perguntarmos a você sobre o exercício, you may be able to help us. Você pode, beleza? Você pode estar apto a nos ajudar. O may aí é o poder, tranquilo? Igual o can. A diferença básica aí é que o may é uma ideia mais formal, o can é uma ideia mais informal e o can também pode ser usado para habilidade. Então, no inglês eu não falo que eu sei tocar piano, eu falo que eu posso, no sentido de que eu tenho habilidade para isso. Então, I can play the piano. Tranquilo? Então, depois dessa explicação bem rápida, bem sucinta e simplificada para vocês, o meu objetivo é descomplicar o inglês na vida de vocês. Vamos praticar. Beleza? Então, o primeiro exemplo que eu trouxe aí, If you.
E aí eu tenho o verbo get e depois eu vou ter back late. Late é no sentido de tarde. A expressão get back vai formar o que? Voltar. Então, se você voltar tarde, eu, tanana, o verbo be e o angry. Angry é bravo. Então, o que ele quer na frase? Se você voltar presente tarde, eu ficarei bravo. Então, é uma consequência, uma possível ação ali no futuro. Então, if you get back late, presente simples. I will be angry, futuro com o verbo be. Eu ficarei bravo. Tranquilo? Segundo exemplo. Lembrando, quando a gente vai fazendo os exemplos, tentem pausar o vídeo e fazer sozinho e aí você confere a correção, porque é interessante você também treinar sem o auxílio do professor para ver se você realmente aprendeu aí a ideia. O segundo aqui eu tenho o verbo come, que é o verbo vir, né? E depois, ó, if he, tanana, o verbo come, I, tanana, be surprised, estar surpreso. Então ele está falando o quê? Se ele vier, eu ficarei surpreso. Então, if he comes. Agora não é mais o come, porque terceira pessoa do singular, no presente simples, a gente já viu na nossa aula de tempos verbais que a gente coloca o Szinho ao final do verbo. Então, if he comes, I will be surprised. Futuro de novo com o verbo be. Eu ficarei surpreso. E por último aí, para a gente encerrar nossa aula de hoje sobre primeira condicional, they, tanana, go on holiday if they, tanana, have time. Aí, galera, tem um detalhe muito interessante, porque muita gente estuda condicional sempre na ordem. If, depois o outro verbo. If, verbo e outro verbo. A frase, você pode fazer ela invertida. Eu posso falar, por exemplo, se você clicar no gostei, você vai ganhar uma aula experimental gratuita. Só que eu posso falar também, você ganha uma aula experimental gratuita, ou você vai ganhar uma aula experimental gratuita, se você clicar. Então, o if agora ele fica no meio da frase, igual está nesse exemplo. Então, o verbo que acompanha o if, ele vem no presente simples. O outro, que agora está lá no começo, ele vem no futuro. Então, aqui, ó, they will go on holiday. Então, eles irão no feriado. If they have time. Se eles tiverem tempo. Eu só fiz a ordem contrária. Beleza? Conseguiram entender tudo dessa aula? Eu espero de coração que vocês tenham gostado dessa aula de First Conditionals. Se você não estudou a Zero Conditional e não entendeu ainda o que é uma condicional, volta aqui nessa playlist na aula 1 sobre condicionais, que tem toda a explicação base e a explicação sobre a Zero Condition. Tranquilo, pessoal? Lembrando, se você não é inscrito, se inscreva aqui no canal, ativa o sininho, deixa o like, deixa o comentário, faz tudo que tem que fazer para o YouTube continuar entregando os vídeos para você, beleza? E se você tem interesse em estudar comigo, fazer aula particular comigo, aprender a falar inglês realmente de forma rápida, de forma simples, você não precisa ficar 5 anos em um cursinho para aprender inglês, gastar milhares e milhares de dinheiro com material caro que não vai te levar a lugar algum, é só clicar nesse link que está aqui na descrição que você vai ser direcionado para o número da nossa secretária e ela vai agendar uma aula experimental para você totalmente gratuita, beleza? Um grande abraço então e até a próxima!